Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos começar mais uma semana com as aulas de língua portuguesa. Nessa aula aqui, nós vamos iniciar o quinto capítulo do livro, com a leitura dos textos e a correção das atividades, tá bom? Lembrando que nós estamos trabalhando aí o relato de viagem, que é um novo gênero textual, né, que vamos trabalhar agora neste capítulo, tanto no livro de língua portuguesa, quanto no livro Gênero, Leitura e Análise, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui dois relatos de viagem. Primeiro, a aparição do Cristo Redentor e a Grécia é azul. Nós vamos fazer a leitura de ambos e a correção das atividades, páginas 218 a 225, certo? Então vamos lá para o livro de vocês, acompanhe a leitura dos textos e a correção das atividades. E qualquer dúvida, me procurem aí durante o horário do plantão virtual, tá bom? Aqui no início, né, nós temos aproximação. Analise a imagem a seguir com seus colegas e ainda em grupo, leia com atenção o texto proposto. Bem, essa imagem, ela é extremamente conhecida, né? Nós, ao vermos aí, nós lembramos do quê? Do Rio de Janeiro, do Cristo Redentor, né? Então, vamos lá. Aparição do Cristo Redentor. Todos que vão ao Rio de Janeiro pela primeira vez querem visitar o Cristo Redentor. Primeiro, pelo simbolismo desse belo monumento. Segundo, pela vista acachapante que se tem da cidade maravilhosa a partir do Cristo. Eu, como qualquer outro mortal, fiz exatamente isso em minha primeira e única, what a shame, visita à capital carioca. E lá, para o Cristo, eu fui. De ônibus, desci ali pertinho. Peguei a van para chegar lá em cima. E escada acima fomos nós, eu e o Fábio. Do Morro Santa Marta, a vista é maravilhosa. Tiramos as obrigatórias fotos com o pão de açúcar ao fundo. Mas, ao chegar lá em cima, no Cristo, o tempo fechara de vez e estava completamente nublado. Lá embaixo, não havia lá embaixo, era uma branquidão só. Nada de Pão de Açúcar, Baía da Guanabara, nem Flamengo ou Maracanã. Mas o mais triste, eu achava, era não enxergar nada do Cristo. Mal dava para ver os pés da estátua. Ficamos ali por cerca de 45 minutos, esperando. E, com o tempo, só chegavam mais turistas e todos iam se frustrando com a falta de visibilidade. A garoa estava gelada e fininha. São Paulo é aqui. Até que, tchananã, a nuvem que cobria o Cristo se dissipou. Foram apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para ver com clareza a imagem inteira do Cristo, alta, altiva, esta sim, acachapante. Meus olhos encheram-se de lágrimas sem eu perceber. Eu nunca imaginei que me emocionaria ao ver o Cristo. Sempre achei que seria uma estátua bacana, um grande monumento, e é isso. Mas Deus queria, sim, que eu me surpreendesse e fez todo esse efeito só para mim. Foi bem especial. Aqui é um relato de viagem de Érica França. Está disponível aí nesse link, tá bom? Você pode entrar lá e ter o contato com o texto neste site. Vamos lá. Primeiro, vocabulário desconhecido, nós temos aqui 4 expressões, né? Palavras e expressões. Primeiro, acachapante, que não se pode recusar, esmagador, irrecusável, indiscutível. Segunda expressão, what a shame. Expressão idiomática inglesa, significa que pena. Se estiver pronunciado errado, aí me perdoem aos falantes do inglês, né? Frustrado, frustrando, decepcionando. Dissipou, dispersou, espalhou. Se tiver qualquer outra expressão aí que você não conheça, né, palavra ou expressão que você não tenha conhecimento no texto, você pode pesquisar no dicionário ou na internet, tá bom? Agora vamos para as atividades. Primeiro, né? O que deu errado na visita dos turistas ao Cristo Redentor? Veja só, você chega lá no Rio de Janeiro,
chega ao rio e vai até o Cristo Redentor, e lá você não consegue enxergar nada, nem a vista, né, que ali o Cristo pode proporcionar de todo o Rio de Janeiro, nem o próprio Cristo, né? Então foi isso que aconteceu. Eles chegaram, o tempo estava muito nublado, e tampou toda a visão deles, né? Então os turistas que chegavam ali ficavam frustrados por isso. Então o tempo ficou nublado, de modo a prejudicar a visão. 2. Diante do fato inesperado ocorrido, o que os turistas decidiram fazer? Veja só, ela disse que ficou ali cerca de 45 minutos, né, esperando a nuvem, né, a nublagem ali ir embora, melhorar. Então, eles decidiram esperar. 3. No fim, valeu a pena todo o esforço? Veja só, lá no fim ela disse, né, que sim, foi especial, né, aquela imagem ali do Cristo, né, se abrir ali, sair toda a nuvem e ela conseguir ver a grandeza do Cristo Redentor. Então, sim, o relato mostra que as nuvens se dissiparam e tudo pôde ser visto com clareza. 4. Nesse texto, a autora relata como foi sua visita ao Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Ao produzir esse relato, ela utiliza uma linguagem imparcial, neutra. Explique. Veja só, o nome do gênero, né, relato, um relato pessoal, um relato de viagem. Então, a autora vai escrever esse texto a partir da sua perspectiva e das suas impressões a respeito daquele lugar, do fato, da experiência que ela viveu. Então, não é imparcial, não é neutro, né? Nós temos ali a marca da pessoalidade dela, né? Então, há traços argumentativos da sua opinião, da sua visão ali, a partir da sua vivência, da sua experiência. Então, não é uma linguagem imparcial e neutra, né? A autora utiliza a linguagem argumentativa, procurando defender seu ponto de vista sobre a visita, né? Quando nós utilizamos argumentos aqui, a partir da nossa posição, da nossa opinião, do nosso entendimento, nós vamos defender ali algum ponto de vista, né? É isso que a autora faz. 5. Leia os trechos abaixo. Segundo, pela visita acachapante que se tem da cidade maravilhosa a partir do Cristo. Mas foi o suficiente para ver com clareza a imagem inteira do Cristo, alta, altiva, esta sim acachapante. Veja só, nós vimos lá no quadro do vocabulário, né, que acachapante é que não se pode recusar, indiscutível, esmagador, irrecusável. Na seção vocabulário desconhecido, você anotou o significado da palavra acachapante que aparece nesse trecho. A que palavra ela se refere? Veja só, a palavra acachapante se refere à palavra imagem. Veja só, aqui nós temos acachapante, que é uma palavra que refere-se à imagem, ou seja, especifica uma imagem acachapante, uma vista acachapante, certo? Acachapante está dando uma característica a essa palavra imagem. Não é qualquer imagem, é uma imagem acachapante, é uma imagem indiscutível, né? Com uma beleza indiscutível. Então, aqui nós já vamos começar a ter noção, né? Ali a questão até diz, nós vamos começar a ter noção do que é um adjetivo. Nós começamos no semestre passado a trabalhar o substantivo, né? Nós até trabalhamos na nossa revisão, vimos um capítulo do livro de gramática que fala sobre o substantivo. É uma classe de palavras, né? Tem todas as suas características, as suas denominações, classificações ali. E aí nós vamos passar para a próxima classe de palavras, logo, logo, que é o adjetivo. E o adjetivo, ele anda junto com o substantivo, porque
As palavras que se classificam como adjetivo, elas têm a função de acompanhar, caracterizar, especificar o substantivo, tá bom? Então, aqui, acachapante é um adjetivo, porque está caracterizando, não é qualquer imagem, não é qualquer vista, é uma vista acachapante, ok? Vamos voltar aqui para a atividade e passar aqui para o segundo relato de viagem. A Grécia é azul, tá? Aí vamos fazer a leitura do texto, a correção das atividades a respeito deste texto, e aí nós terminamos nossa aula de hoje. Antes de começar a ler, o texto que você vai ler agora foi escrito pelo fotógrafo Edu Feijó e relata a sua passagem pela Grécia, quando deu a volta ao mundo em 2007. Durante a leitura, procure identificar os lugares que ele visitou e observe a maneira como ele os descreveu. Veja só, o relato de viagem é um gênero textual em que o autor, né, dele vai contar como foi a viagem e vai também descrever os lugares, né, para ficar registrado ali, né, o lugar em que ele foi, que ele viajou, um relato de viagem. Então, agora vamos fazer a leitura, prestando atenção aí nos lugares, na forma como ele descreveu, e depois vamos para as atividades. A Grécia é azul. Roma, 12/8/2007, 7h20 da noite. Um dos momentos mais difíceis quando escrevo para o blog é a escolha do título. Procuro palavras que sintetizem as minhas emoções e percepções. O título deve ser curto e conter o nome do país ou da cidade em algumas situações. No caso da Grécia, estava em dúvida entre explorar a riqueza arqueológica ou explicitar a liberdade nas praias. Uma última revisão das fotos me chamou a atenção para a predominância da cor azul, seja no céu, no mar, na decoração das inúmeras igrejas ou nas portas e janelas contrastantes com o branco das casas. O fato é que o azul aparece com destaque em mais de 80% das minhas fotos. A própria bandeira da Grécia, com faixas azuis e brancas, ajuda a comprovar a minha tese. Comecei a viagem por Atenas. Embora a cidade tenha milhares de anos de história, ela é moderna e não tem o mesmo charme de Istambul. As principais ruínas ficam no complexo de Acrópole, incluindo o Pártenon, construção imponente que ocupa o alto de uma colina há 2,5 mil anos. Gostei do bairro de Placa, cujos bares, restaurantes e lojas ficam cheios de turistas. Decidi ficar somente um dia em Atenas, e no dia seguinte tomei o ferry até a ilha de Siros. O transporte em ferry é a forma mais utilizada para locomoção entre as ilhas. Os barcos são grandes, modernos e rápidos, embora esse primeiro trecho tenha demorado umas 4 horas. Siros é uma ilha agradável, sem a mesma badalação de Mykonos ou Santorini. E da janela do meu quarto eu podia ver o mar. A principal atração em Siros é a caminhada até a igreja que fica no alto de uma montanha. Fui para Mykonos e a minha primeira experiência não foi nada agradável. Havia enviado um e-mail para a pousada em que informava o horário da minha chegada. No entanto, ninguém foi ao porto para me transportar. Tomei o ônibus até a vila e, sem saber direito a localização da pousada, eu decidi enfrentar a ladeira puxando os 20 quilos da minha bagagem. Acho que nunca suei tanto na minha vida. Mykonos é famosa pelo culto ao corpo. As praias são maravilhosas e há muita badalação. Na cidade, as ruas labirínticas estão coalhadas de lojas de grife. Um sentido de tolerância irrestrita permite que a sexualidade seja demonstrada de inúmeras formas. Não há áreas exclusivas e as famílias ocupam os mesmos espaços. No meio de alguns sustos, certa indignação e muitas risadas, concluímos que uma temporada em Mykonos não se esquece tão rápido. A melhor forma para se conhecer as praias em Mykonos é de carro.
A ilha é montanhosa e as estradas sinuosas são uma diversão à parte para quem dirige. Em alguns pontos, só um carro consegue passar. A paisagem é árida, pedregosa. Pequenas igrejas brancas estão espalhadas pela ilha e contrastam com a paisagem seca. Praticamente todas as casas têm um curioso formato cúbico, mas uma curva e somos presenteados com a visão panorâmica de uma nova praia. Também fizemos um passeio de meio período pelas ruínas e vistas panorâmicas da ilha de Delos. A última ilha a ser visitada é Santorini, esculpida por erupções vulcânicas e terremotos. Ela tem o formato de uma lua crescente. O lado de dentro da Lua fica no alto da cratera, dezenas de metros acima do mar, enquanto o lado de fora tem praias cobertas por pedras pretas de variados tamanhos. Debruçados na cratera estão as pousadas e os restaurantes. Ficamos frustrados com as praias de Santorini, que não têm a beleza das que encontramos em Mykonos. Por outro lado, caminhar pela borda da cratera permite um panorama único, maravilhoso. E é claro, tomar vinho e ver o pôr do sol bem acompanhado não tem preço. Então, texto aqui de Edu Feijão, relato de viagem. Antes de irmos para as atividades, nós temos aqui o quadrinho do Aprenda Mais. Você pode viajar também. A plataforma Google Maps permite que as pessoas conheçam ou visitem lugares sem nem mesmo sair de casa. Para isso, basta acessar o app e utilizar um avatar, boneco virtual, para caminhar pelas ruas e pontos turísticos do mundo inteiro. E não para por aí. Ainda com a extensão Google Earth, que conta com a colaboração de satélites da NASA, é possível visitar toda a Via Láctea. Então, veja só, escaneie aqui o QR Code abaixo e você vai ter acesso aí ao Google Maps. Aqui, vamos para o nosso vocabulário desconhecido. Sintetizem, resumam. Percepções, observações. Imponente, que desperta respeito devido às suas proporções. Ferry, barco usado para transportar veículos e passageiros entre as margens de um rio ou em pequenos trechos por mar. Que nós falamos balsa, né? É a balsa. Badalação, vida social muito ativa, muito divertimento. Sinuosas com muitas curvas. Agora aqui no Aprenda Mais, uma questão importante quando nós falamos em relato de viagem. Relato, né? Narrar ou relatar? Quando nós trabalhamos tipos textuais, nós vimos que há uma diferença entre a narração, né, e o relato. Quando nós tratamos de narração, é o contar com fatos, acontecimentos imaginários, né? Então, está ali no mundo da imaginação, da literatura. Agora, o relatar é contar fatos, acontecimentos, mas com base no real, né? Então, aqui, quando nós tratamos de relato, muitas vezes ficamos confusos ao entrar em um ou outro site para observar o conceito, tá bom? Então, este quadrinho aqui é muito importante, tá? Vamos lá. Há muitas diferenças entre os tipos textuais relato e narração, mas a principal diz respeito à essência dos fatos. Como vimos nos 3 primeiros capítulos deste livro, a narração não tem compromisso com a realidade. Assim, não há limites precisos entre a ficção e o real. Já o relato é uma narração cujo objetivo é registrar fatos reais. De origem latina, a própria palavra relato, novamente, latum trazido, já carrega em si o sentido de trazer o acontecimento de novo. Assim, quem faz um relato tem conhecimento sobre os fatos que relata, seja por experiência própria, seja porque ouviu quem testemunhou os acontecimentos. Por esse motivo, o relato é o tipo textual que predomina em gêneros como relato de viagem, notícia, depoimento, biografia, etc. Então, quando nós vamos falar em relato de viagem, relato de experiência, o tipo que predomina é o relato e não a narração, tá bom? Porque a narração não tem um compromisso com a realidade, né?
ele já está ali no mundo da imaginação, né? Agora o relato não, o relato já tem os pés fincados na realidade, certo? Vamos lá, desvendando os segredos do texto. Um relato se distingue de uma narração por vários motivos. No relato, por exemplo, os fatos relatados realmente foram vivenciados por quem os relata, enquanto na narração os fatos são imaginários. Pensando nisso, responda: A. Quem relata o texto A Grécia é Azul? Veja só, quem escreveu o texto? O Edu Feijó. Nós vimos lá no Antes de Começar a Ler, o final do texto também possui a assinatura dele, né? Então, quem viveu e quem relatou foi o fotógrafo Edu Feijó. B. Qual foi a intenção dele ao escrever esse texto? Ele queria contar, relatar, né, os acontecimentos, a sua percepção, a sua visão, a sua experiência ali naquela viagem, né? Então, relatar a sua passagem pela Grécia. 2. No final do primeiro parágrafo desse relato de viagem, o autor escreve que estava em dúvida entre explorar a riqueza arqueológica ou explicitar a liberalidade nas praias. Qual desses aspectos ele preferiu abordar no seu texto? Então, ali no início do texto, ele apresenta essa dúvida aí, né, que ele teve, mas depois nós podemos observar ali com a sua fala que ele escolheu explorar, né, a liberalidade nas praias, explicitar a liberalidade nas praias. Tanto que ele fala ali das praias que ele foi, que em Santorini não foi não foi tão bonito, né? As praias não eram tão bonitas quanto as de Mykonos, enfim. 3. No terceiro parágrafo do texto, o autor compara Atenas a qual cidade? Veja só, ele faz uma comparação de Atenas com Istambul. Veja só, é no terceiro parágrafo. Vamos lá. Comecei a viagem por Atenas. Embora a cidade tenha milhares de anos de história, ela é moderna e não tem o mesmo charme de Istambul. Veja só, fez uma comparação aqui de Atenas e Istambul. 4. Ainda sobre essa comparação, podemos dizer que o autor comparou Atenas à Acrópole? Não. O autor não gostou de Atenas. Veja só, ele comparou, né? Disse que Istambul ali era mais charmosa, mas será que é porque ele não gostou de Atenas? C. Antes de chegar a Atenas, provavelmente o autor visitou Istambul. Pessoal, é óbvio, né? Porque se ele fez uma comparação enquanto estava ali em Atenas, que ele fez isso a partir da sua percepção de Istambul. Então, obviamente, ele já tinha visitado Istambul anteriormente, né? Provavelmente. Então, C é a nossa resposta. Atenas é mais bonita que Istambul, letra D, ou Istambul é a capital da Turquia. Correto aqui a letra C. C de casa. 5. Como o autor descreveu a cidade de Atenas? O que é descrever, né? Descrever é trazer ali as características, né? Os detalhes. Descrição também é um tipo textual que nós vimos e que está presente também no relato, tá bom? Então, o relato é um relato de viagem, é um gênero que tem, obviamente, como tipo predominante o relato, mas também a descrição, né? Descrição dos lugares, da visão que o autor ali do texto teve. Então, ele descreveu Atenas como uma cidade moderna e menos charmosa que Istambul. 6. No terceiro parágrafo, o autor identifica o Pártenon como uma construção imponente. Em qual das opções a seguir a palavra destacada pode ser substituída pela palavra imponente da mesma forma como foi usada no texto? Se você voltar ali no quadro dos vocabulários, vamos lá, nós colocamos o significado, né? Imponente, que desperta respeito devido às suas proporções, né? Então, por ser muito grande, imponente, né?
Então, imponente aqui diz respeito a isso. Então, agora nós vamos fazer a leitura destas afirmativas aqui, dessas alternativas, e ver qual nós devemos marcar, tá? Lembrando que deve ter o mesmo sentido de imponente, o mesmo sentido que foi usado no texto, tá? A. As roupas que meu pai usa são enormes. Veja só, eu poderia dizer que as roupas que meu pai usa são imponentes, que impõem respeito pela grandiosidade? Não. O Cristo Redentor é uma obra de arte grandiosa, é imponente. E até usar como exemplo aqui o Cristo Redentor, que também é uma obra imponente, né? Impõe respeito pela sua grandiosidade, pela sua imponência. Então, a letra B é a nossa resposta. Este mamão é muito grande? Este mamão é muito imponente? Não. Este problema é muito mais simples do que parece. Esse problema é muito mais imponente e nós temos até uma oposição nesses sentidos. Letra E. Brasília é uma cidade de arquitetura belíssima, de arquitetura imponente. Até poderia ser imponente, mas aqui no caso, belo é diferente de imponente, que não são sinônimos, tá? Então, a letra B. 7. Para o autor do texto, uma temporada em Mykonos não se esquece tão rápido. Por quê, pessoal? Por que será? Por que seria tão difícil esquecer aí essa temporada em Mykonos? Será que é porque era muito badalado e tem como viver experiências ali inesquecíveis? Sugestão de resposta: porque em Mykonos a tolerância irrestrita a torna um lugar diferente. A tolerância irrestrita, né? Ali há uma liberdade muito grande. 8. No quarto parágrafo, o autor faz a seguinte afirmação: o transporte em ferry é uma das mais utilizadas para locomoção entre as ilhas. Assim, podemos dizer que a única maneira de se locomover entre uma ilha e outra na Grécia é utilizando o ferry. Pessoal, veja só, é a forma mais utilizada. Não quer dizer que é a única, é a que é mais utilizada. Se ela é a mais utilizada, tem outras que são menos utilizadas, então não é a única. Então, questão de interpretação. B. Existem outros meios de transporte entre as ilhas gregas, mas o ferry é o mais comum? Agora sim, essa está correta, letra B. O ferry é um meio de transporte aéreo? Não, nós vimos que é um barco, é uma balsa. D. O ferry é muito utilizado porque é um barco artesanal que possibilita um passeio sem pressa entre uma ilha e outra. Não, nós vimos que é uma balsa que carrega tanto pessoas quanto automóveis, né? Letra E. O ferry só pode ser utilizado durante o dia? Não, né? Aqui nós não temos essa informação. Das estrelas para a palma da mão. Muitos anos antes da tecnologia GPS, o ser humano aprendeu a se localizar observando as estrelas. No século XVI, por exemplo, o Cruzeiro do Sul foi muito importante para os navegadores europeus que saíam em busca de novas terras. Por meio da observação dessa constelação, que só pode ser visualizada no hemisfério sul, os navegadores encontravam a direção sul. Não existia a facilidade de ir ao Google Maps ou ao Waze, aplicativos que nos auxiliam bastante hoje em dia a calcular as melhores rotas para chegarmos aos lugares e o tempo de viagem. Naquele tempo, as rotas eram feitas na base de cálculos matemáticos à mão. Então, veja só, né? Hoje em dia é tudo tão fácil. 9. Qual destes meios de transporte é um ferry? Pessoal, a partir do conceito que nós colocamos, a descrição que nós colocamos lá no vocabulário desconhecido, que você marcaria aqui como o ferry, né? Veja só, é o G. Aqui nós temos uma lancha, aqui um barquinho individual. Aqui nós temos um veleiro, não sei o nome dessas embarcações, né? Mas
olhando, nós podemos afirmar que essa daqui, né, um barco grande. Aqui, ó, tem o lugar de colocar veículo, as pessoas, né? Esse aqui é um cruzeiro, aqui outro barquinho pequeno, aqui é um caiaque que fala. Se estiver errado, vocês me corrigem, tá? E aqui um aviãozinho que pousa no mar. Então, a letra G. Última questão. No sexto parágrafo, o autor afirma: na cidade, as ruas labirínticas estão coalhadas de lojas de grife. Qual das frases abaixo tem o mesmo sentido dessa afirmação? Coalhada, ou seja, estão cheias, né, de lojas de grife. Na cidade, as ruas labirínticas estão completamente cheias de lojas de grife? Sim, a primeira já é a nossa resposta. B, na cidade, as ruas labirínticas têm poucas lojas? Não, é o contrário, estão cheias. C, na cidade, as ruas labirínticas não têm lojas de grife? Tem várias. Na cidade, é proibido abrir lojas de grife? Não, na cidade, as ruas são labirínticas porque tem muitas lojas? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, 10 é a letra A. E aqui nós terminamos a nossa aula, tá bom? Qualquer dúvida, estou disponível no plantão e aí está o nosso e-mail, maxnayara@yahoo.com. Não mande suas atividades atrasadas, lembrando que agora nós temos uma tolerância de 7 dias, tá bom? Para o envio das atividades. Desejo que vocês tenham um ótimo dia, até a próxima aula.